Então, galera, meu nome é Samuel, essa é minha esposa Bárbara, a gente é missionário em Jocum já há algum tempo e hoje, aprove a Deus, a gente está aqui para poder compartilhar com vocês. Eu acho que aqui vocês estão na faixa etária. Quem é o mais novo aqui? Quantos anos você tem? 11 anos. Muito bom. E quem é o mais velho? De quem está sentado aqui não existe nada. É você, irmão? Quantos anos você tem? 28. Então nós estamos 11, 28, 10 anos. Não, 17, né? Estou com 22. Então estou mais ou menos, passei um pouco da fase que alguns de vocês estão. E essas danças, negócio eu aprendi lá no Paraguai. Um monte de indígena. Show demais, velho. Esse cara é muito legal, gostei muito disso. E lá, eu sou de Minas, a gente é mineiro. E o ano passado a gente teve lá em Maringá, fazendo um treinamento de 3 meses. E junto com a nossa equipe tinha um paraguaio, que ele chamava Rildo. E Jesus me acendeu para me amar aquele menino. E eu comecei a estar sempre perto dele. E uma coisa que eu tinha chamado a atenção, e é uma das coisas que hoje eu quero te fazer pensar, é o porquê você acredita ser um cristão. Por que você lê a Bíblia? Por que você ora? Por que você recebeu Jesus na sua vida? Por que hoje você é um cristão? E eu tinha, conversando com o Hildo, isso me despertou uma curiosidade. Falei, cara, Hildo é indígena. Ele nunca leu a Bíblia toda. Ele nunca teve, lá não tem esse acesso com a palavra que a gente tem assim na comunidade que ele mora. E me despertou. E um dia eu fui perguntar para ele, falei, ô Hildo, fala aqui, como é que você se converteu? Como é que você entendeu Jesus como seu salvador? Como é que foi esse negócio todo? Porque pra gente, às vezes, é muito comum. Não é verdade? Você vê uma pregação, você escuta, uma mensagem no YouTube, no Instagram, um videozinho, mas para ele que estava naquele lugar, não era. Aí ele foi me contar a história dele, do dia que ele se converteu. E o Rildo, ele é Guarani, esse idioma que eu falei para vocês é Guarani. Eu só aprendi a me apresentar em Guarani, eu não falo mais nada. Mas, no idioma dele, o povo, lá eles não têm tanto acesso como nós temos. Na Bíblia no Guarani. E eu perguntei para ele, e a resposta que ele me deu, ele falou assim, um dia, levaram um filme de Jesus. E eu assisti o filme de Jesus. E no filme, Jesus falava a minha língua. Jesus falava no meu idioma. E aquilo fez ele amar Jesus. E naquele dia ele se converteu ao cristianismo, ao evangelho, ele entendeu a fé. E naquele dia ele se converteu. Que um dia ele assistiu um filme que ele conseguiu ver Jesus. E a pergunta que eu quero te fazer hoje é: o que te levou a estar aqui hoje? Estar aqui nesse retiro, estar na igreja? Quantos aqui amam a Jesus? Mas se ama Jesus mesmo? De verdade? Uns já abaixou a mão, que aí, gente? Você ama Jesus mesmo? Levanta aí. Você ama Jesus mesmo? De verdade mesmo? Você ama Jesus a ponto de trocar seus sonhos pelos sonhos dele para você? Até que ponto você ama Jesus? Isso que vocês estão declarando aqui é algo que hoje a gente vai falar sobre isso.
Nasci e criado na igreja, também sou na igreja batista. Pode baixar o braço, já. Tem uns que... Acorda aí, varão. E na minha igreja batista também, meus pais eles eram pastores. E durante aquele tempo que eu cresci na igreja, vendo aquelas coisas, eu na realidade eu não gostava muito, sabe? Porque eu achava muita hipocrisia às vezes de coisas que eu via na igreja. Quando você tem pais pastores, você geralmente consegue ver mais, às vezes, problemas que tem na liturgia, de pessoas, dificuldades. E essas coisas me fizeram ter uma aversão sobre a igreja, me fizeram ter uma aversão sobre Deus, sobre a imagem que eu tinha de Deus. E eu quero que você escute isso aqui com muita atenção. Às vezes, a nossa boca declara algo que o nosso coração não acredita. E durante esse tempo, eu comecei a ter aversão de verdade. Eu não queria ir para a igreja, eu não queria ver crente, eu não queria nada. E eu sempre ouvia as pessoas falando sobre Deus e às vezes ouvia pessoas tentando me forçar uma imagem de Deus. E eu sempre achava muita hipocrisia, como se Deus fosse, igual o pastor Hamilton falou, né? Deus do Velho Testamento é um carrasco, e no Novo parece que ele converteu. Mas eu só tinha aquela visão do Deus carrasco, era aquilo que eu tinha aprendido, era aquilo que eu tinha vivido. E eu não sei qual é a visão que você tem sobre Deus, mas a visão que nós temos sobre Deus reflete muito nas nossas atitudes, na nossa vida. Se a gente vai viver ou não uma vida de santidade, se a gente vai amar ou não Jesus de todo o coração. E um dia eu estava lá na minha escola e tinha uma galera que eles tinham levado uma caixa assim e foi distribuir Bíblia na minha escola. E deixaram uma Bíblia em cima da minha carteira. Eu peguei aquela Bíblia, botei na bolsa para ninguém desconfiar que eu era da igreja, que eu era crente, né? E voltei para casa. E durante aquele tempo eu comecei a passar mal que a juventude, principalmente nos dias de hoje, a gente passa. Ansiedade. Quem aqui já sofreu ansiedade? Não precisa levantar a mão não, só a partir de agora, pessoal, eu quero que você só escuta e diz para si mesmo. E nessa que eu comecei a sentir essas coisas, era a época do Play 2. Irmão, a época do Play 2 era top, eu era viciado. Eu não tinha vida naquela época que o pessoal ia pra rua, jogar bola, brincar. Meu negócio era ficar em casa jogando videogame. E quando eu fazia isso, meus pais saíam para os cursos, para os treinos, eu ficava em casa. Ficava sozinho em casa jogando. E eu comecei a sofrer com ansiedade. Eu comecei a ouvir vozes. Eu comecei a ter pensamentos suicidas. Não sei se você já teve um dia esse pensamento de tirar a sua própria vida. Porque eu já não via mais propósito naquilo que eu estava vivendo. Eu achava muita hipocrisia tudo que todo mundo estava falando. E eu achava um teatro, uma grande mentira. E eu me lembro que essas coisas foram crescendo, aumentando, até que aquilo começou a me fazer ter atitudes de eu tentar começar a tirar contra a minha própria vida. Eu não sei se você já tentou fazer isso. Às vezes ninguém sabe, só você. Nem seus pais sabem. Só você sabe o que está dentro do seu coração. Mas durante esses dias eu comecei a ter essas atitudes. Mas eu nunca tive a ação de consumar, de fazer alguma coisa séria mesmo. Mas eu tinha os desejos, aquilo começou a crescer. E cada vez mais eu enxergava hipocrisia, cada vez mais eu enxergava um autoritarismo como se fosse referido a Deus. E cada vez mais essas coisas só iam aumentando. Crescendo, e eu ia ficando mais ansioso. Eu virei um menino antipático, eu não tinha amizade com ninguém, eu ficava sozinho em casa. E durante esse tempo, essas coisas começaram a me fazer realmente pensar sobre o propósito da minha vida, se realmente Deus existia
se realmente tinha sentido tudo que eu vivi, que eu vi as pessoas viverem ou fazer. Eu comecei a me questionar sobre tudo e comecei a chegar na conclusão de que a vida não tinha sentido. Não sei se você já chegou nessa conclusão algum dia, ou se você ao menos pensou sobre isso. Mas quando eu comecei a entrar nessa situação, minha mãe pegou minha mochila, desse dia que eu fui para a escola, tirou a bolsa, tirou a Bíblia de dentro da mochila e levou para o quarto dela, uma Bíbliazinha assim, pequenininha. Não sei se vocês já viram. E eu peguei a bolsa e, para mim, eu nem senti falta daquela Bíblia. E um dia meus pais saíram. Eles tinham ido ministrar em algum lugar, orar na casa dos irmãos, eu fiquei em casa sozinho. Naquele dia, veio, parece que juntou toda a ansiedade, todos os pensamentos suicidas que eu tinha em mim naquele dia. E eu fui para a cozinha, peguei uma faca e fui para o quarto dos meus pais. Eu ia cortar os pulsos e ia ficar lá, né, pintando a cama de vermelho. E quando eu sentei na cama, na frente da cama, tinha tipo um rack, é um móvel antigamente, que é tipo um armarinho. E nesse rack, minha mãe tinha colocado a Bíblia, porque antigamente o pessoal deixava Bíblia, CD, livro, apostila, caderno, um monte de coisa em cima desse trem. E eu vi essa Bíblia lá. E cara, na hora que eu vi aquela Bíblia, mano, parece que algo dentro de mim gritou assim, lê. Eu deixei a faca em cima da cama, peguei a Bíblia e comecei a ler. E tudo aquilo que eu sentia, todas as coisas, as mentiras que tinham dentro de mim, de que eu não era alguém amado, porque eu não sentia carinho dos meus pais, eu não sentia amor da minha família. Tudo aquilo que eu sentia, que eu não era querido, que eu não era importante, que a vida não tinha sentido, que eu não tinha com quem eu pudesse contar. Todas aquelas coisas que a minha vida não era importante, eu comecei a ler a Bíblia. Eu comecei a sentir Deus falando comigo. E foi a primeira vez que eu li a Bíblia. Primeira vez que eu li a Bíblia. Eu li Salmos. Senhor, tu me sondas e me conheces. E aquilo foi entrando dentro do meu coração. E eu fui começando a sentir Deus falar comigo naquele dia. De que eu era querido por Ele. Que Deus me amava. Que Ele queria ser meu amigo. De que a minha vida era importante. De que por mais que eu não entendesse muitas vezes aquelas pessoas que eu considerava hipócritas, mas Deus as amava também, como me amava. Eles não eram perfeitos, como eu também não era. E todas essas coisas começaram a me ministrar e começou a falar comigo. E naquele dia eu me converti. Dentro do meu quarto, sozinho, com a Bíblia e lágrimas nos olhos. Às vezes eu posso ter falado alguma coisa aqui que você passou aí em sua vida. Ou está passando. E hoje eu queria contar para vocês, o meu encontro com Jesus foi assim. Eu queria contar para vocês o encontro de Jesus de cadê ele? Zaqueu foi embora? Ah, estava passando mal. Aí, Zaqueu já foi. Contar o encontro de Zaqueu com Jesus. E eu quero dizer para vocês que Deus trouxe vocês aqui nesse lugar para vocês terem um encontro com Ele. Nesses 4 dias que vocês vão estar aqui, vocês vão receber palavras de Deus que podem transformar a vida de vocês. O pensamento, o coração. Porque não existe um homem, irmão, um dia que ouviu a Bíblia e continuou o mesmo. A Bíblia nos transforma. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim ele correu adiante, subiu numa figueira brava, pois queria vê-lo. Jesus iria passar por ali.
Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. E todos que ouviram isso começaram a queixar-se: esse homem se hospeda na casa de um pecador? Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém eu extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Se você tivesse um encontro com Jesus hoje, o que você diria para ele? Zaqueu, quando teve esse encontro com Jesus, ele fala para Jesus palavras de arrependimento. Ele fala: Senhor, se eu extorqui, como assim se, irmão? Você acha que Zaqueu não extorquia? Ele era chefe dos publicanos. Ele, passava a perna em todo mundo e saía fora. E ele começa a declarar palavras de arrependimento para Jesus, e Jesus restaura a dignidade de Zaqueu. Ele fala assim: esse homem também é filho de Abraão. E eu quero te perguntar, você já teve um encontro com Jesus assim? Alguma vez na sua vida? Você já teve um encontro com Jesus assim? Um Jesus que falou com você? Um Jesus que foi real, que foi pessoal? Às vezes a gente trata Deus como alguém tão distante, como se ele estivesse lá e nós aqui. Mas a realidade é que Deus manifestou a sua vontade em nos resgatar e veio como homem em Cristo Jesus para que todas as pessoas o conhecessem. Às vezes a gente trata o momento da crucificação como algo humilhante, realmente é para os homens, mas, irmãos, não teve humilhação maior para Deus do que ser como nós. E mesmo assim, deixando toda a glória, tudo, ele veio para ser como nós, para que hoje você estivesse aqui e ouvisse essa palavra. Você já teve um encontro com Jesus de verdade? De verdade ao ponto de, quando ele se aproximasse de você, a única coisa que você tivesse para dizer para ele é palavras de arrependimento? Hoje eu quero falar sobre homens que tiveram encontros com Deus e nunca mais foram os mesmos. E minha oração é que você não se recupere dessa palavra. Que você tenha um encontro com Jesus e nunca mais seja o mesmo. Não importa a sua idade. A Bíblia diz que o reino dos céus pertence às crianças. Então, meu irmão, você já vê que para Deus que vale aquilo que está dentro de nós, está dentro do seu coração. O como você se porta para Ele. Zaqueu, ele se apresenta para Jesus. Eu acredito que Zaqueu chegava ali, chega com lágrimas nos olhos assim. Ah, Jesus, o que eu fiz? E você? Quantas atitudes dessas você já teve de querer tirar a sua vida ou muitas vezes desistir de tudo? E sabe quais são as palavras de Jesus para nós? Ele quer um lugar. Ele quer ser o único na nossa vida. Porque fora dele não existe satisfação. Pode ter... O carnaval ele é uma festa onde as pessoas buscam satisfação em tudo que você imaginar. Mas a realidade é que vai passar esse período de festa, vai chegar a sexta-feira, vai todo mundo estar de ressaca e ainda vão estar satisfeitos. Mas quem prova da água que jorra para a fonte de vida eterna, nunca mais vai ter sede. Isaías, capítulo 6. Queria que alguém lesse para nós. Você levanta aí com a voz de trombeta e lê. Qualquer um de vocês. 6:1. Vamos dar um aqui só para todo mundo espetar.
De novo. Show. Quem vai ler pra gente? Pode levantar aí, sem vergonha mesmo. É. Pode ir até o 8. Pode ir. Show. Obrigado. Homens que tiveram encontro com Deus. Isaías, no capítulo 6, ele vai falar desse encontro. Ele tem uma visão e nesse momento, nesse cenário que a gente acabou de ouvir, eu acho que a maioria de vocês conhece essa palavra, mas eu vou contar ela para vocês. Ele olha e vê querubins, anjos que cobriam com as asas dos pés, os braços, o rosto, e diziam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Isaías diz assim: ai de mim, que hoje os meus olhos viram o Senhor. E ele continua falando no texto, e ele fala coisas que eu queria trazer hoje para nós. Todos os homens que tiveram encontro com Deus um dia, irmãos, eles tiveram a consciência do estado que eles estavam. Às vezes a gente tem encontros com Jesus ou palavras, momentos em que alguém te ministra alguma coisa, mas isso às vezes não nos leva a lembrar da nossa consciência de onde a gente está. Zaqueu teve consciência, ele percebeu o estado que ele estava, daquilo que ele tinha feito, e ele se arrependeu disso. Isaías diz: ai de mim, que hoje os meus olhos viram o Senhor. Imagina você tendo um encontro com Deus desse jeito, do nada. Imagina aí, você dormindo no seu quarto, quando você acorda, você vê o trono de Deus, anjos, querubins ao redor do trono, e você olhando para aquilo tudo, sabe aquela luz forte, sem conseguir olhar direito? Imagina você nessa cena. Isaías diz algo impressionante. Ele fala assim: ai de mim, Senhor, que sou homem de lábios impuros. A verdade é que Deus toca onde nós reconhecemos que somos impuros. Se ele tivesse falado: meus olhos são impuros, o anjo teria tocado. Se ele diz: os meus lábios são impuros, o anjo vem e toca nos lábios dele. Porque onde nós reconhecemos que somos impuros, Jesus nos toca. O único milagre, a única doença que Jesus não pode curar é aquela que a gente não acredita que existe. É aquela que você não confessa, que você não diz que precisa. Mas ele diz: sou homem de lábios impuros, e o anjo vem e toca nos lábios dele com brasa. E o impressionante de Deus é que aquilo que é impuro, que toca nele, se torna puro. Não é o contrário. Não é o impuro que transforma o que é puro, mas é o que é puro que transforma. Aonde você precisa que Deus toque na sua vida. Para que Deus toque na sua vida e traga santidade e traga transformação, você precisa de confessar isso. Em que área da sua vida Deus precisa de tocar para que você seja transformado?
Às vezes a gente corre tanto de encontro com Jesus e tem encontros com tantas outras coisas que não nem deveria. Eu tive encontros com tanta coisa na minha mocidade que hoje, se eu pudesse não ter tido, hoje eu penso tantas coisas. E todas essas coisas me tiraram o foco de Deus. Pecado é aquilo que nos tira do propósito de Deus. Deus nos chamou para conhecê-lo e sermos conhecidos por Ele, para amá-lo. Tudo que tira você desse foco, irmão, é pecado. Aquilo que te tira do foco de conhecer a Deus, de amá-lo. Se existe alguma coisa hoje que está tirando os seus olhos de Jesus, sai fora. Sai fora. Porque isso é passageiro, mas em Cristo a gente tem vida eterna. E pensa nisso. Um encontro com Deus. Para isso que Deus nos trouxe nesse lugar durante esses 4 dias. Por isso que você está aqui, para ter um encontro com Jesus pessoal, de forma pessoal. Deus olha para você. Ele te ama, essa é a verdade. E Ele quer te transformar de dentro para fora. O maior desejo de um pai é que seus filhos pareçam com Ele. Eu não sou pai ainda, mas eu imagino que se um dia eu tenho um filho homem e eu vejo ele fazendo uma coisa que eu gosto de fazer, tocar violão, eu vou ficar muito feliz. Porque meu desejo é que meu filho se pareça comigo. Esse é o desejo de Deus. Que nós nos pareçamos com Ele. Que a gente se pareça com Ele. E como que essa santidade, a santidade de Deus, naquele momento, ela não mata Isaías. Mas ela purifica ele e transforma. Transforma ele aonde ele reconhece pecado. Nos lábios. Aonde a gente precisa de reconhecer pecado? Aonde que você precisa de reconhecer pecado hoje? Aonde? Diferente, muitas vezes, do nosso aprendizado com os pais, a gente aprende que correção não é uma coisa muito boa, né? Semente, quando você é pequeno, sua mãe pergunta lá: quem quebrou isso aqui? Você quebrou. Por que você não fala que quebrou? Pelo menos na minha época a gente não falava, porque sabia que se falasse amanhã, dá umas coteadas com varinha, com cinto, né? Então, o que isso ensina? Poxa, eu não posso falar a verdade e não sofro. Eu não posso fazer isso senão eu vou sofrer. Mas a verdade é que Deus é diferente. Deus nos mostra e nos confronta naquilo que a gente está errando para nos transformar. Para nos fazer melhor. Para nos fazer mais parecidos com Ele. Para que a gente resplandeça a luz de Deus. E que essa luz ilumine todas as pessoas. A fim de que todos creiam nele. Através de quem? Da gente. De mim, de você. Então, aonde ele reconhece pecado é aonde Deus toca. Aonde você está hoje? Não sei, de sua vida, mas onde você vê que tem pecado? Nas suas mãos? Seus olhos, você tem visto coisas que não devia? Nos seus ouvidos? Você está procurando ouvir outra coisa que não seja a voz de Deus? Nas suas palavras, na sua boca, como está isso? Você tem falado sobre o quê? A boca fala do que o coração está cheio. O que está enchendo seu coração? Hã? O que está enchendo seu coração? O que seus ouvidos têm procurado ouvir? O que os seus olhos têm procurado ver? Aquilo que agrada a Deus? Aquilo que te faz estar mais perto de Jesus? E a pergunta é, você acha mesmo que isso vai te satisfazer? Não. Isso não nos satisfaz. Nada nesse mundo nos satisfaz mais do que Deus. Nada nesse mundo tem o poder de nos preencher como Deus tem. Como o amor de Deus tem por nós. O amor de ninguém. Pensa aí, a pessoa
e você mais ama, e você sabe que mais te ama. Às vezes sua mãe, seu pai, Deus te ama mais ainda. Deus te ama mais ainda. E a verdade é que o pai corrige o filho que ama. Deus nos mostra o estado que a gente está, não é para nos humilhar, não é para nos desprezar, mas é para que isso gere um novo caminho em Jesus, para que isso seja transformação na tua vida. Isso vai definir muitas das coisas, dos passos que a gente vai ter da nossa vida de agora em diante, dos nossos relacionamentos, das nossas decisões, dos lugares que você vai desejar ir. Por todos esses lugares, irmãos, que a gente tem andado, que a gente andou nesse último semestre, a coisa que eu mais vi, e isso foi algo até que machucou meu coração, foi pessoas que eu conheci na presença de Deus, que eu conheci amando Jesus, se perderem por causa de relacionamentos indevidos, na hora que não devia e com quem não devia. Essas coisas nos ferem a nossa vida. Essa fase que a gente está agora é a fase que vai marcar a sua vida. É agora que você vai decidir o que você quer trabalhar, o que você quer ser. Não é verdade? Não é agora que a gente fica? O que você vai ser quando você crescer? Quais os caminhos que você vai tomar? E é nessa hora que a gente é mais cheio, uma chuva de possibilidades, de informação, de coisas que você pode fazer, de coisas que agradam a Deus e de coisas que não agradam a Deus, de coisas que são passageiras e de coisas que são eternas. E eu vi muita gente frustrada com Jesus, frustrada com Deus, não por causa dele, mas por causa de atitudes que eles tomaram nessa fase agora. E a pergunta é, por que essa galera tomou essas atitudes? Porque eles não procuraram ter um encontro com Jesus. E a verdade, quem tem um encontro com Jesus, igual a esses homens, o desejo que está no coração dessa pessoa é ter outro. É ter mais um, e ter mais um, e ter outro, e ter outro, e ter outro encontro. Experiência, a gente vive. A gente serve um Deus vivo. Um Deus real. Que não é mudo, cego, nem surdo. Ele é real, ele existe. E por mais que muitas vezes aquilo que a gente tem passado na nossa vida, você pode estar sofrendo dentro de sua casa, sua família. Às vezes, galera, nossos pais, eles nos amam. Mas às vezes a gente se sente ferido por eles, não é verdade? Mesmo que eles nos amam, a gente se sente ferido. Ou a gente fere. E às vezes isso nos faz ficar mais rígidos quanto a Deus. Porque a relação que eu tenho com a minha família vai refletir muito na relação que eu tenho com Deus. É aquilo que eu vejo que Deus é. Eu falo isso porque eu vivi isso. Mas a verdade é que Deus não é como meu pai, que foi falho comigo muitas vezes. Nem como a minha mãe, que foi falha comigo muitas vezes. E eles me amavam, mas eram homens como eu também sou. E muitas vezes, mesmo que eu amasse eles, eu fui falho com eles. Mas por mais que você não encontre esse lugar nos seus pais, existe esse lugar em Deus. Porque se os nossos pais vão converter os corações dos filhos, os filhos vão converter os corações dos pais. Você sendo luz onde você estiver, você vai transformar esse lugar. Você tem noção do que é isso? Você tem noção do que é você falar com Deus que criou todas as coisas? Já pensou sobre isso, cara? Que falou um dia e tudo fez. Haja todas as coisas que criaram. E a gente pode ter relacionamento com esse Deus que é real, que é de verdade. A gente é chamado a representar esse Deus aqui, com as nossas atitudes, com a nossa vida. Que responsabilidade e que alegria poder fazer isso.
Porque quanto mais você conhece a Deus, mais você quer conhecer Ele. E mais você quer conhecer Ele, 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 e mais, e mais, e mais, e mais, e mais você quer conhecer Jesus. Mais você quer ter relacionamento com Jesus, mais você quer conhecer a Deus. Isso vai nos transformar de dentro para fora. Às vezes a gente aprende, eu aprendi assim, que santidade é um mérito para ver Deus. E venhamos e convenhamos, eu nunca me achava um cara muito santo. Perfeitinho, que tinha minhas atitudes tudo certas. Isso me fazia pensar assim, às vezes você pode pensar assim, nossa, Deus não. Eu não posso fazer isso aqui para Deus, não, porque eu sou um cara muito errado, eu erro muito. E Deus é perfeito, Deus é santo. E aquilo me constrangia, eu me sentia constrangido diante de Deus, ao ponto de querer fugir da presença dele. Porque eu pensava que Deus ia me esmagar, que Ele ia me oprimir. Mas quando eu li a Bíblia, eu percebi que não é esse Deus que está na Escritura. Não é esse Deus que age assim diante de alguém com o coração quebrantado. Mas Ele age com amor e perdão. Com amor e perdão. E nos faz ser santos como Ele é. Isso não é um mérito, não é uma meritocracia. Não é eu tenho que acertar tanto para mim poder ver Deus, não. Mas a verdade é que sem santidade ninguém verá o Senhor. E ninguém vai ver Deus mesmo, irmão. Se eu e você não vivermos santidade, ninguém vai ver Deus através de nós. Ninguém vai ver Deus através das nossas atitudes. Ninguém vai ver Deus através daquilo que a gente fala, daquilo que a gente vive. Ninguém vai ver Deus mesmo, não. Jesus diz algo interessante em João 17. Na oração dele, João 17, 19, ele fala assim: eu santifico. E a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Eu te pergunto, Jesus era santo ou não era? Era ou não era, gente? Já dormiram? Era ou não era, gente? Jesus era santo, e ele fala assim: e a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Para que Jesus se santificava? Para que quem estivesse ao redor dele fosse atingido pela santidade que ele vivia e que se transformasse as pessoas. E Jesus, uma coisa interessante, ele se santificava e não ficava vaidoso com os elogios que ele ganhava e nem ter amargura pelas traições que ele sofreu. Não é verdade? Porque santidade vai nos tornar pessoas que vivem como filhos de Deus. E como Deus é? Deus é imutável. Ele não muda com as circunstâncias, com as situações. Deus continua sendo Deus. Isso vai nos transformando a ser como Deus é. Vai nos transformando a parecer mais com eles. Em você continuar sendo um cristão, filho de Deus, na hora da alegria e na hora da tristeza. Na hora do elogio e na hora da... Contrário de elogio é o quê? Crítica. Isso não vai te mudar, isso não vai mexer com você. Porque a opinião que importa para dentro de nós é a opinião de Deus sobre nós. O que vai nos transformar é querermos ser santos como Jesus é. Ele era a personificação da própria santidade de Deus e andou entre nós. Para quê? Ele se santificava para que os que estivessem ao redor dele fossem alcançados por aquilo que ele vivia. Mas não tem como você ser santo como Deus é se ainda existe impureza na sua boca. Não tem como você ser como Deus é, ter essa santidade, como ele fala para Abraão, ser santo e ser perfeito e anda na minha presença. Não tem como se a gente não tiver um encontro real com Jesus.
ao ponto desse encontro marcar a nossa vida e nos transformar tanto, você nunca mais vai ser o mesmo. Depois desse dia que eu comecei a ler a Bíblia e tive um encontro com Jesus, eu tive uma overdose de amor por Deus, irmão. Eu tive uma overdose de amor por Deus, que eu estava caçando Deus em todo lugar. Eu ia para a igreja segunda. Se não tivesse culto na igreja segunda, na terça, eu ia em uma igreja que tinha culto terça. Eu estava caçando Deus na quarta, caçando igreja na quinta. Eu estava com fome e sede de Deus. Muitos falam de muita coisa. Muita coisa, mas cadê a fome por Deus? Fome e sede de Deus, de conhecer Jesus real, que pode transformar a minha e a sua vida com a palavra. Que a Escritura, que essas palavras, que as palavras de Jesus podem transformar o nosso dia a dia. Fome e sede de Deus. Tenha fome e sede de Deus. O salmista no Salmo 42 diz assim, olha, como uma costa suspira pelas águas, assim minha alma anseia por ti, Deus. Anseia por ti. Fome e sede de Deus. Jovens da nossa idade, muitos desses homens, heróis na fé, que a gente escuta a história deles na nossa idade, eles tinham fome e sede por Deus, fome e sede por Jesus, fome e sede por Deus, em ser tocado por Deus, em ser santo como Deus é santo, para que, sendo como Ele é, a gente possa revelar o Pai que a gente tem. Os filhos são chamados a revelar o Pai que eles têm. Deus quer que a gente se pareça com Ele como filhos. E o nosso modelo, nosso irmão mais velho, Jesus, já veio para ensinar a gente. Mas nesse processo, às vezes a gente se sente incapaz, não tem? Sente sozinho e fala assim, cara, como eu posso ser desse jeito? Como eu consigo ser assim? Mas Ele enviou o Espírito Santo e nos deu a promessa de que Ele estaria com a gente todos os dias. No dia que você estiver triste, no dia que você estiver chorando, nos dias que você tiver vontade de fazer algo errado, Ele vai estar lá para te voltar para a luz. Eu gosto muito dessa palavra consolador, que é aquele que nos leva ao fundo, aquele que nos leva à voz de Deus, aquele que nos leva ao sol, aquele que nos leva a Deus. Eu não sei o que você veio buscar nesse retiro durante esses dias, mas eu espero que você tenha um encontro com Jesus durante esse tempo que você estiver aqui, que isso te transforme de dentro para fora. E eu queria que você pensasse agora comigo, se você realmente já teve esse momento como eu tive, em encontrar com Deus no meu quarto, lendo a Bíblia. Eu não sei se já teve esse momento, se já foi tocado por Deus algum dia, como Isaías foi. Se Jesus bateu na sua porta, igual ele bateu na Zaqueu e falou, vou ficar aqui hoje. Eu não sei se já viveu isso, eu não sei se já passou isso. E se você já teve esse encontro, se você já teve esse encontro algum dia na sua vida, o que ele transformou em você? Será que você está vivendo que ele te transformou? Queria que você pensasse sobre isso. Coloque os seus pés em pé aí, por favor. Eu queria que você pensasse sobre isso. Menino do louvor, por favor. Pensa sobre isso aí agora, não foca não, pensa sobre isso. Qual foi o dia que eu fui tocado por Deus, que eu tive um encontro com Jesus, que eu senti brasa como Isaías, purificando, santificando você de dentro para fora. Se você teve esse momento ou não, se isso te transformou, isso me transformou, isso transformou minha vida, irmão. Eu vivo uma overdose por Deus todo dia, em amor por Jesus. Qual foi a última vez que você chorou lendo a Bíblia?
Você chorou no momento de louvor, de adoração, de oração. Qual foi a última vez? Quanto tempo tem isso? A verdade é que o primeiro amor não tem data de validade. Ele não tem período para acabar. Mas ele pode começar, e pode começar hoje. E ele vai continuar dentro de você, te gerando fome e sede por Deus, te gerando santidade e transformação. Feche seus olhos, Jesus. Eu quero orar, Senhor, nessa noite, Pai, por amigos de cada jovem que está aqui, Senhor. Para aqueles que têm a revelação do Senhor, para que eles te conheçam, Jesus, para que todas as coisas que eles possam ter passado, Senhor. Às vezes são sentimentos que mais ninguém sabe que essa pessoa tem. Às vezes são situações que ele ou ela viveu, Senhor, que mais ninguém sabe. Às vezes foi uma ansiedade que trouxe uma vontade de tirar a própria vida, Senhor. Ou muitas vezes a aversão à igreja, ao evangelho, por não ter te conhecido de verdade. Hoje nossa oração, Jesus, é para que cada jovem aqui tenha um encontro íntimo com o Senhor, Deus, durante esses dias que eles estiverem aqui, e que eles sejam tocados pela pegada do céu, com brasa viva, Senhor, e que isso transforme eles de dentro para fora. Ore, 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 diga para Deus onde você precisa ser tocado. Aonde você precisa ser tocado por Jesus? Onde você precisa ser tocado por Deus? Para que isso gere pureza em você? Aonde? Ah, Senhor, nós nos rendemos. Toca, Senhor.